o diabo jogado na terra, foi por isso que a terra ficou sem forma e vazia? O que vocês acham, hein, meus irmãos? No contexto de Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 ao versículo 3, o texto de Gênesis nos apresenta dois momentos diferentes. Gênesis capítulo 1, versículo 1, a criação inicial dos céus e da terra. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1, e Deus criou os céus e a terra. Então, a criação, o início de tudo, foi ali que iniciou tudo, tá certo? No princípio, Deus criou os céus e a terra. No versículo 2, a terra era sem forma e vazia. E o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Essa terra estava em um estado inicial, que foi descrito como sem forma e vazia, com água cobrindo tudo. Então, quando Deus criou a terra, no princípio de tudo, era coberto de água. O Espírito Santo de Deus estava ali, observando tudo na criação. Tá certo? E Gênesis, a partir do versículo 3, o início da organização, quando Deus disse: haja luz. Então nós temos aqui duas etapas. O primeiro foi quando Deus criou os céus e a terra. A criação ali, começou ali. E quando nós pegamos no versículo 3, a organização. Quando Deus começa a organizar o mundo. É importante notar que Gênesis, capítulo 1, não faz parte dos 7 dias da criação. Esse versículo descreve o princípio absoluto, onde Deus trouxe à existência os céus e a terra. Já em Gênesis 1, 2, encontramos um mundo que não tinha uma organização, que pudesse abrigar a vida como conhecemos. Estava em desordem, sem forma e vazia, e mergulhado em trevas, escuridão. O versículo também menciona o Espírito de Deus pairando sobre as águas, indicando um estado de expectativa para que estava por vir, como que Deus dando um basta na situação que estava ali, iniciando o processo para organizar tudo para a vida que ele desejava que existisse. A questão do tempo, em Gênesis 1, a queda do diabo aconteceu aqui? Biblicamente falando, meus irmãos, não há informação clara sobre quanto tempo se passou entre Gênesis versículo 1 e o versículo 3. Algumas teorias especulam sobre milênios e milhões de anos, enquanto outras veem esse intervalo como até mesmo imediato, muito rápido. Existem algumas interpretações que tentam explicar o intervalo entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Letra A, a primeira teoria da criação antiga e extinta. Alguns sugerem que Gênesis capítulo 1, versículo 1 descreve uma criação anterior destruída antes dos 7 dias de Gênesis. Para eles, isso explicaria os registros de fósseis e a extinção pré-história de dinossauros, por exemplo. Contudo, essa ideia contradiz o texto bíblico, que declara que os animais e seres vivos foram criados na semana da criação. B. Teoria da queda de Satanás. Outra teoria é que a terra, sem forma vazia, foi resultado da queda de Satanás e seus anjos. Apocalipse 12, versículo 9. É frequentemente citado dentro dessa visão. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, versículo 9.
Porém, essa conexão é problemática, pois Apocalipse 12, em seu contexto, refere-se aos eventos relacionados a Jesus Cristo, portanto, posteriores à criação. A cronologia bíblica não sustenta essa ideia. Embora alguns conectem a queda de Satanás a Gênesis 1, a Bíblia não oferece detalhes claros sobre quando ele caiu e nem como. A única certeza é que ele já era um ser caído ao tentar Eva no Éden, Gênesis 3. A queda de Satanás não deve ser usado como base para teoria sobre o tempo entre Gênesis, versículo 1 e o versículo 3. Bom, meus irmãos, vamos tentar aqui explicar aqui, mais ou menos aqui. Lá em Ezequiel 28, a partir do versículo 13, fala que um querubim viveu no Éden. Viveu no Éden, tá certo? Aí depois que houve a queda desse querubim, tá certo? Então esse querubim, eu calculo que ele seria o próprio Satanás, o diabo, a queda. Então, presta atenção. Qual é o preço do pecado? É a morte. Se o preço do pecado é a morte, então aqui não existia morte ainda. Então, quando Deus fez o mundo aqui, nesse período aqui, de versículo 1 ao versículo 3, então não tem como falar que houve morte de animais. Não houve queda assim para conduzir o homem, né, a queda do homem, nesse caso somente com a queda do homem que veio a surgir a morte aqui na terra. Então a queda do homem foi a partir do Gênesis capítulo 3. Então presta bem atenção no que eu estou falando. Então aqui não tem como existir esse intervalo aqui da queda de Satanás, para que venha destruir tudo que foi Deus construiu, inclusive os dinossauros. Não vamos falar de dinossauros aqui, não. Vamos falar monstros, desses monstros, porque a Bíblia fala de monstros, tá certo? E o terceiro e última explicação, mais simples, a interpretação mais direta é que Gênesis, versículo 1 e versículo 3 do capítulo 1, descreve um processo criativo sem intervalo, significativo, o estado sem forma e vazia de Gênesis 1, 2, seria simplesmente um ponto. Em vez de especular demais, devemos focar no que é claro. Deus é o Criador soberano, isso que importa. Deus é o Criador soberano, que trouxe luz e trevas e ordem ao caos. Esse é o verdadeiro ensinamento de Gênesis 1. Partida antes da organização, mas o tempo em que isso ficou assim para Deus foi irrelevante. Aliás, alguns até questionam: havia tempo cronológico naquele momento? Provavelmente não. Ainda gostaria de salientar que não parece fazer qualquer sentido a teoria de que os dias da criação são dias eras, de milhares ou milhões de anos, cada um. Isso vai contra todo o contexto bíblico da narrativa. Não há nada que impeça o Deus Todo-Poderoso de criar e organizar bastante rápido as coisas, ainda que complexas. Existe algo demasiadamente difícil para Deus? Assim, o intervalo entre Gênesis capítulo 1, versículo de 1 ao 3, permanece um mistério. Não há provas bíblicas que sustentem teorias como uma criação anterior, completa, destruída ou a queda de Satanás. Nesse período, a melhor abordagem é aceitar que Deus não revelou tudo, o que não temos todas as respostas, como diz a palavra. Gosto muito de usar o Deuteronômio 29 para explicar as coisas que nós não conseguimos explicar. O que diz Deuteronômio 29? Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Nem eu estou falando, não. Aqui é o próprio Moisés, né, que escreveu o livro de Deuteronômio, está falando aqui,
que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e os nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Em vez de especular demais, devemos focar no que é claro. Deus é o Criador soberano que trouxe luz às trevas e ordem ao caos. Esse é o verdadeiro ensinamento de Gênesis, capítulo 1. Tá certo, meus irmãos? Mas voltando lá em Ezequiel 28, a partir do versículo 13, então lá fala de um querubim, que esse querubim foi criado, tinha toda mordomia, Deus deu carta branca para ele, tá certo? Então ele ficava aqui na terra e no céu, num lugar chamado Éden, no qual depois Deus fez o jardim, no qual nós falamos jardim no Éden, onde Deus colocou o homem e a mulher. Aí que aconteceu o pecado, né? Adâmico, né? A mulher comeu da fruta e passou para Adão. Então nós não sabemos quanto tempo que Adão e Eva ficaram sem pecar. Agora, uma coisa é certa: a queda de Satanás, biblicamente falando, meus irmãos, aconteceu depois da criação, depois de tudo. Por que eu falo isso? Porque quando nós voltamos lá em Gênesis capítulo 1, no último versículo, vocês pegam a sua Bíblia aí, no último versículo, e diz assim: e Deus observou tudo o que havia realizado, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. É que, meus irmãos, tudo indica que revela um momento culminante na narrativa da criação. Deus, após criar o mundo e todos os seres que nele habitam, faz uma avaliação de sua obra. O uso de muito bom destaca que a criação não é meramente aceitável, mas reflete a bondade essencial de Deus. Essa bondade se estende a cada aspecto criado, em harmonia e com propósitos específicos. A alternância entre tarde e manhã enfatiza a continuidade e a regularidade no tempo estabelecido por Deus, e a referência no sexto dia não sugere um final apressado, mas a plenitude de atuação criativa culminando em um descanso que será abordado no capítulo seguinte. Eu não vou entrar no capítulo seguinte, tá certo? Que é a criação, né? Do homem. A repetição das avaliações ao longo da narrativa reforça a ideia de que a criação é intencional e deliberada. Assim, o versículo não apenas conclui a semana da criação, mas também estabelece as bases para a compreensão da criação e do próprio ser humano dentro da ordem divina. Ok? Fica na paz.